Bom dia! Hoje é o dia 2 de dezembro de 2021. O Nicolas vai contar uma história pra gente, pra no futuro ele lembrar do quanto ele é inteligente. Nunca duvidar disso. A história era uma vez uma pessoa que... Não, conta pra mim a evolução dos videogames, filho. Me conta. Eu queria saber a evolução dos videogames. Tá, vou falar. Não, fala aqui pra mamãe. Não, fica vergonhosa depois do vídeo. Não fica não, filha. Peraí, pausa. Conta pra mãe a evolução. Tá, vou contar. Começou em 1950 e poucos, umas pessoas criaram uma empresa. Qual? Daí conseguiram criar um videogame. Lá por volta dos anos 50. O problema é que esse videogame, qualquer pessoa podia colocar qualquer tipo de moeda e já funcionava. Podia botar uma moeda de 5 centavos. Eles ficaram um tempo lá pensando no que eles podiam fazer só pra aceitar R$1 ou R$2. Daí, é isso. Depois de um tempo, em 1970 foi fundada a Atari. Um novo tipo de empresa que iria videogames também. Aí, em 1972 ou por aí, foi criado o primeiro Atari, o Atari 1500 ou 2600, acho que o primeiro veio 2600 mesmo. 2600, daí no Atari 2600 tinham gráficos não muito bons, né, mas pra época era inovador. Fez um sucesso de vendas. Mas um pouquinho antes desse teve um outro videogame também. Qual? Que não fez muito sucesso, que eu esqueci o nome. porque eu só vi ele uma vez no documentário de videogames, que conta desde o início até o final dos videogames. E daí chegou em 1980 e a Nintendo fez um videogame dela, um Nintendinho. Isso na época que videogames era uma coisa que não fazia mais sucesso, já que muitas cópias do Atari estavam sendo feitas e estavam parando de fazer sucesso, por isso ninguém mais estava querendo videogame, que era tudo igual. Sempre a mesma coisa, um Atari, de vez em quando vinha com uma coisinha a mais ou uma coisinha a menos, então todo mundo parou de comprar o Atari. E aos poucos o videogame foi morrendo. Até daí a Nintendo, ela resolveu lançar o seu segundo videogame, que seria o Nintendinho. Porque ela já tinha lançado um que era também um negócio muito parecido com o Atari, mas que não fez sucesso. Então a Nintendo resolveu criar o segundo videogame dela, que seria o Family Computer, computador para família. Quando que foi isso? 1980 a 1981. Ou foi 1983. Não sei. Ela conseguiu até botar nos mercados com facilidade. Enquanto a Nintendo inglesa, agora ela foi botar Family Computer para venda, os produtores não aceitaram. Isso em 1985 já. Os produtores não aceitaram porque existiam muitos videogames que tinham computer no nome, mas não eram bons. O que isso quer dizer? Que negaram esse nome. Ah, tá. Porque muitos videogames desses pirateados Ataris aí que eu tava falando, eles tinham computer no nome. Então a Nintendo saiu e resolveu fantasiar o Nintendinho de brinquedo, pegando o que era o Famicom e renomeando para Nintendo Entertainment System. Daí assim foi lançado em 1985 nos Estados Unidos o Nintendinho. Uau. O Nintendo Entertainment System.
em 1990 a SEGA já estava lançando os novos videogames dela. Já tinha lançado antes, só que não era muito interessante contar a história, porque os videogames eram muito ruins e não estavam nem perto de concorrer com a Nintendo. E aquele videogame que eu jogava quando eu era criança, quando foi lançado? Já chegou aí, primeiro eu tenho que falar do Mega Drive. Ah, tá. Mega Drive ou Genesis. Lá no Japão, a SEGA já tava vindo com o seu novo videogame 16 bits. Ele tinha um processador para gráficos muito bom, mas o som dele era a parte mais duvidosa dele. Era ruim demais? Tá gravando? Tá. Era duvidoso o som dele. Acabou, né? Não, tá Ah, gravando. ainda bem. O som dele era muito duvidoso. Se você pegasse uma música de Super Mario e enfiasse lá, ia ficar horrível. Entendi. Mas os gráficos deles eram muito bons. Eram muito mais evoluídos. Era quase um arcade. Uau. É. Isso em 1990. Não, 90, exatamente. Ah, tá. Daí chegamos em... Não, foi 90 ainda. Lá no Japão, em 1990, ele tentava produzir um novo videogame. Um videogame que teria um controle com 3 botões vermelhos. Isso era um protótipo ainda. Isso era 16 bits. Então, a Nintendo ela pegou, começou a fazer. Ela mudou a cor dos controles para ter botões coloridos, como azul, vermelho, amarelo. E ela resolveu pegar o placar de vídeo de um Motorola, se não me engano, de 1990, que era 16 bits também, igual ao do Mega Drive. E também resolveu colocar um som mais realista. E ela pegou com hardware de som, isso aí eu não vi nos vídeos, os vídeos que eu assisto não aprendi sobre o hardware de Super Nintendo de som, mas acredito que seja um bom terror. Mas então daí ela foi lançado lá no Japão como Super Family Computer ou Super Família para Super Computador para Família. Enquanto lá nos Estados Unidos, mantendo a tradição, lançaram como Super Nintendo. Foi isso que você teve. Melhor de todos os tempos. O tempo foi passando então a Nintendo, enquanto estavam fazendo um Super Nintendo, a Nintendo tinha tido por um tempo uma parceria com a Sony. Mas não deu certo, porque a Nintendo tava querendo usar uns negócios da Philips, e como a Philips era a maior inimiga da Sony... Peraí, pausa. Não, pausa não. Daí a Sony ficou brava e desistiu do projeto e saiu do lugar. Então o Super Nintendo voltou a ser o Super Nintendo. Porque ia ser o PlayStation, o Super Nintendo. E em vez de ter entrada cartucho, ia ter entrada pra CD. Daí chegamos em 1994, com o PlayStation lançando o seu primeiro PlayStation. Ele era 32 bits e era pra concorrer com a Nintendo, porque a Nintendo ainda não tinha lançado muito videogame. Ela tava ainda no videogame de 1991 dela. Então, saiu o PlayStation lá em cima da Nintendo, mas ela fizesse muito sucesso ainda. O PlayStation já tava só com uma concorrente. Mas já tava fazendo um sucesso maior que uma copiazinha, uma Famicópia. Uma Famicópia. Esqueci como é que fala. Tá. E daí a Nintendo já tava projetando um novo videogame. Já tava começando a pensar nos traços do novo videogame dela, eu acredito.
Mas antes disso eu tava fazendo um videogame terrível, que se chamava Virtual Boy. Ele seria um videogame, um trambolhão vermelho que você botar aqui no seu olho e você iria ver você iria ter um jogo em 3D. Mas ele não era um 3D na verdade, era uma ilusão de 3D, porque na verdade era um troço todo 8 bits vermelho. E Eles queriam ser do futuro, mas sem ter acesso. pois é. E quando lançaram não teve nenhum sucesso. Fechou em muito tempo, tendo, se eu não me engano, uma coletânea de menos de 30 jogos. Nossa. O videogame praticamente abandonado. Uhum. Até um site que tenta dar continuação pra esse videogame, criando pessoa criar novos jogos. Mas ele existe? Tipo, pra alguém quiser comprar, ele existe? Sim, só que deve custar mais 3 Nintendo Switch. Nossa. Deve ser no mínimo uns 6 mil reais. Se não me engano, foi 100 mil pessoas ou 60 mil pessoas que compraram esse videogame ao todo. Nossa. Sabe? Esse videogame não fez sucesso. Foi o maior fracasso da Nintendo, só atrás do que eu iria. Não, o pior videogame da Nintendo. Então, chega a Sony com que você. Não, nossa, eu pulando as coisas. Não tem problema, é muita coisa. Daí chega a Nintendo com seu novo videogame, em 1996, que seria o Nintendo 64, que teria novos hardwares, e além de aguentar um 3D. Um 3D mesmo, assim, um 3D com vários polígonos, e aquilo lá na época foi inovador, porque antigamente os polígonos eram muito raros e eram muito ruins os modelos 3D feitos por polígonos. Só em jogos tipo Super FX, no Super Nintendo mal fazia polígono, jeito, tipo, os personagens tinham uns 20 polígonos pra fazer eles só. Isso é muito pouco, tipo. Então, no Nintendo 64 isso inovou e eles colocaram suporte a vários polígonos. Tipo, só o jogo de lançamento do Nintendo 64, o Mario ele tinha mais de 500 polígonos. E o Nintendo 64, ele começou se chamando Ultra 64. Não tinha começado com o Nintendo 64. Enquanto estavam desenvolvendo esse videogame, estavam como Ultra 64, mas na época que foram lançar, resolveram mudar para um nome mais simples, que seria o 64. Daí lançou em 1996 no Japão e em 1996 eu acho também nas Américas. O Super Mario 64 tendo algumas diferenças de região, como no Japão o Super Mario 64 quando você derrota o Bowser ele te dá uma estrela, enquanto nas Américas ele te dá uma chave. Ah, sim. Daí chegamos, deixa eu ver, não tem mais nada não. A SEGA. Então a SEGA chegou com o seu novo videogame. Ela já tinha lançado alguns, mas nada que fosse muito interessante. Então eu resolvi compartilhar o seu último videogame antes dela falir. A SEGA. Os videogames que ela tá lançando estavam fazendo mais sucesso. Depois do hype do Sonic. Ela estava caindo cada vez mais. Aqui começou a cair. Enquanto ela lançou novos videogames, ela ia caindo mais ainda. Ela faliu mesmo? Faliu. Mas a gente ainda vai chegar lá. Mas o Mega Drive nos Estados Unidos ele teve que ser chamado de Genesis, porque lá nos Estados Unidos existia uma empresa chamada Mega Drive. Ou seja, a partir de agora a gente vai chamar o Mega Drive de Genesis. Daí chegamos nos anos de 1999 ou 2000, onde foi lançado o Sega Saturn, ou foi o outro? Vixe, eu não lembro. Acho que foi o Saturn, não foi. Foi lançado o último videogame da Sega. É que a Sega é a empresa que eu menos conheço entre as duas. Que eu menos gosto.
A SEGA lançou o novo videogame dela, que seria o último também. E tinha um controlezão meio redondo, aceitava CDs e tinha um gráfico um pouquinho superior ao PlayStation, porque ainda não tinha sido lançado o PlayStation 2, quer dizer. Não tinha sido lançado o PlayStation 2, as ideias falando que era um pouquinho superior ao PlayStation. Daí lançaram esse videogame, mas foi um fracasso de vendas do caramba. E depois disso a SEGA expositou videogame, já que ela virou uma empresa interna dentro da Nintendo, pelo que parece. Então a Sony nos anos 2000 também lançou o que seria a nova era, que é o PlayStation 2. Eu sei lá quantos bits tem o PlayStation 2, acredito que seja 128 bits. Se o Nintendo 64 era 64 bits, então o PlayStation 2 deve ser 128 bits, que é o que me parece. E ao mesmo tempo foi lançado em 2001 pra gente o Dolphin, o Project Dolphin, mais conhecido como Nintendo GameCube. Mas que quando tava saindo era chamado de Project Dolphin. Nunca ouvi falar? Project Dolphin ou Nintendo GameCube? Não, o Project Dolphin. O Project Dolphin é o nome protótipo do GameCube. Ah, tá. Então, o Project Dolphin, mais conhecido como Nintendo GameCube, foi lançado. E Project Dolphin foi um nome abandonado, mas se você olhar numa partezinha lá do GameCube, da caixinha dele, que o GameCube é uma caixa gigantona, assim, um trambolhão que você conecta na TV. Por isso que chama Cube, que tem uma caixa, o videogame. Um cubo. Cubinho. Daí, se você olhar lá, tá um lugar lá escrito ainda Project Dolphin. E vários jogos desse videogame tinha pinguins, pra homenagear esse nome antigo dele. Como o Super Mario 64, uma das ilhas era um pinguim. Tudo tinha pinguim no Super Mario Sunshine. As portas tinham pinguins, um negocinho de pinguim, um símbolo de pinguim. Tudo no Super Mario Sunshine era pinguim, praticamente. Daí... eu falei em 2001 do GameCube? Já. Tá. Isso, daí a SEGA... Pausa aí. Ai, meu Deus do céu, acabou o vídeo. Pausa. Tá. Daí, a gente tinha parado na SEGA faliu, né? Então a SEGA meio que virou uma empresa interna da Nintendo. Não sei se ela falhou ou a Nintendo comprou ela, mas ela veio que virou uma empresa interna da Nintendo. Enquanto isso, o presidente da época da Nintendo mandou uma carta pra SEGA falando que lamentava por ela ter falido, que essa concorrência não era muito uma coisa de se levar a sério. A concorrência que ela fazia de quem era melhor. Então, daí a SEGA meio virou Nintendo, porque agora os jogos do Sonic estavam na Nintendo. Serão lançados pra Nintendo. Tipo o Sonic pra GameCube, que eram jogos lá meio estranhos. Agora a gente vai... Deixa eu ver... Nintendo... Não tem nenhuma novidade por enquanto, não. Agora a gente já pode ir direto pra 2004, que é onde lança o segundo mais vendido videogame do mundo. Nintendo DS. Ele era um portátil bem simples que você podia abrir e fechar. Porém, na época não existia muito esse negócio de celular, né? Então você tem um trambolhão que nem era muito grande, que podia ser ligado a carregador, você não era obrigado a
Deixa ele uma tomada ligada. Era só você carregar e jogar no meio da rua, em 2004. Com ele vinha vários jogos legais e se chamava Nintendo DS. No início, o plano era ser uma tela com... Era ser um trambolho cheio de telas, mas depois resolveram que ia ser um videogame só de 2 telas. Que podia abrir e fechar. Sim. Tipo aqueles celulares da época. Assim lançaram o Nintendo DS. Daí foi um sucesso, estouro de vendas que fez com que ficasse o segundo videogame mais vendido da história. Só atrás do PlayStation 2. Beleza. Deixa eu ver. Com ele veio vários jogos legais, como... Mãe! Não funciona. Ai, que susto! Como você sabe como funciona isso aí? Só funciona um lado, você não gosta. Então, quando nossa, olha aqui parando. Então, daí 94. veio... Não. Como em 94? 2004. E com ele veio um jogo muito... que não fez muito sucesso, mas que foi muito bom. O Super Mario 64 DS. Que é o remake do clássico de 96, o Super Mario 64. Então, ele foi bom até. É um pouquinho melhor que o Mario 64 original. O único problema é que os gráficos são muito mais ruins que o do Mario 64, porque é um portátil fininho, imagina. Que não é ligado à tomada, você comparar isso com um negócio de 8 anos atrás, que um trambolhão assim que é conectado à tomada. Não tem como comparar, né? O Nintendo 64 é o triplo do processamento do Nintendo DS. Graças a Nintendo ter conseguido fazer algumas técnicas de otimização, os personagens pareciam ter mais polígonos, mas na verdade eles tinham muito menos polígonos. Saúde. Mas daí a gente vai agora direto pra 2006, que é onde lançam os videogames também que fizeram muito sucesso, principalmente nas idades mais altas, na idade